Seguindo falando sobre o governo geral, essa tentativa da coroa portuguesa de centralizar a administração no Brasil, cuja sede foi Salvador, ele é implantado no Brasil em 1549. Então é interessante lembrar que ele é criado em 1548, tá, por um documento jurídico chamado Regimento, e em 1549 ele vai ser implantado no Brasil e o primeiro governador-geral é Tomé de Souza. Tá? Tomé de Souza. Destaque do governo Tomé de Souza, a construção da primeira cidade do Brasil, que é Salvador, que em consequência, vai ser a nossa primeira capital, Salvador. E a vinda do padre jesuíta aí, Manuel da Nóbrega, que vem para o Brasil para implantar aí as bases do cristianismo, sobretudo em relação aos indígenas. O tempo de mandato do governador-geral serão 4 anos. Depois do Tomé de Souza veio o Duarte da Costa. O Duarte da Costa vai ter um destaque negativo, principalmente com os conflitos dele com a igreja, tá? Com a igreja. Sobretudo sobre as atitudes do seu filho que não iam de acordo com aquilo que a igreja defendia. O filho dele, Álvaro da Costa, tinha uma vida um pouco, digamos assim, promíscua, então vai ter bastante problema em relação a isso. Outro problema do governo do Duarte da Costa vai ser o conflito entre os jesuítas, que eram contra a escravidão do indígena, e do outro lado, os colonos que queriam escravizar os indígenas, que era a mão de obra que eles precisavam ali, sobretudo para o cultivo da cana-de-açúcar. Então vai ter outro conflito que o governador vai ter que tentar resolver. E o maior problema, provavelmente aí o maior problema do Duarte da Costa foi a invasão francesa em 1555 no Rio de Janeiro. Os franceses, que eram protestantes, eles estavam sendo perseguidos na França, devido à questão da Inquisição, e eles queriam encontrar aí uma nova colônia, e eles escolhem o Brasil, particularmente o Rio de Janeiro, e aí vão vir para cá e vão fundar a famosa França Antártica. Então vai ter a invasão francesa no Rio de Janeiro. E mais que isso, os franceses eles vão se aliar aos indígenas, que eram, digamos assim, inimigos dos portugueses, porque não queriam ser escravizados, e os franceses oferecem essa aliança aos indígenas, e aí ocorre também aí a chamada Confederação dos Tamoios. Então o Duarte da Costa vai ter muito problema para resolver e ele não vai dar conta. Tanto que aí a coroa portuguesa vai enviar o terceiro governador-geral, Mendes Sá, para aí sim solucionar os problemas do Brasil. O Mendes Sá vai ser o responsável ali por expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Tá? Ele vai ter a ajuda do seu sobrinho, Estácio de Sá, que vai vir de Portugal, e também muita participação do Manuel da Nóbrega, o jesuíta que tinha vindo com Tomé de Souza, e também do chamado apóstolo do Brasil, José de Anchieta, outro grande jesuíta, que veio com o Duarte da Costa. Tá? Então, a atuação de Nóbrega e Anchieta vai pacificar os indígenas. E aí os franceses, sozinhos na luta, vão acabar sendo derrotados. E essa sequência de governadores gerais, os 3 primeiros têm que saber quem são e os principais acontecimentos dos 3 governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Lembrando que o Mendes Sá, junto com seu sobrinho Estácio de Sá, vão fundar a cidade do Rio de Janeiro em 1565.